Sejam bem-vindos a mais uma transmissão, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o tópico posse e empréstimo, ownership e borrowing, não é verdade? Então, para começar, por que vamos falar sobre isso? Por que falar sobre ownership? Ownership, assim como outros mecanismos que foram surgindo, são uma das formas, né, através da qual nós vamos lidar com memória. O programa vai lidar com memória que é alocada, por aí vai. Então é sempre bom saber como é que esses mecanismos funcionam, que é para podermos entender, né, a diferença que linguagens como Rust tem de linguagens como C e linguagens como Java, por exemplo. Né? E vamos falar sobre borrowing, porque borrowing é como se fosse a sombra do ownership. Então, sempre que trabalhamos com ownership, para ter um pouco de flexibilidade, para ter flexibilidade no código, borrowing é necessário. Ok? Então, o que esperar dessa sessão? Bom, nessa sessão vamos falar sobre as diferentes abordagens para lidar com memória. Então, serve este vídeo de uma boa introdução para quem quiser começar nessa jornada com Rust, ou quem já estiver ali nessa jornada, precisar de um esclarecimento sobre esse modo de trabalhar com a memória, esse modo de trabalhar com os recursos, ok? Então, avançando, para começar, o que é essa história de ownership, não é? Para que serve este ownership? Bom, o ownership é uma abordagem para lidar com memória, na qual existem ali restrições na forma como esta memória é utilizada. Essas restrições vão desde existir apenas um único dono e este dono determinar quando é que esta memória vai ser destruída. Estamos juntos? Eu sei que pode ter ficado um pouco complicado, mas vamos esclarecer isso um pouco mais para frente quando tiremos a falar sobre os diferentes tipos de abordagens para lidar com memória. Então, essas abordagens, vamos falar sobre 5, não é? A primeira abordagem é a abordagem manual, na qual o programador ele é responsável por lidar com os recursos que o programa precisa, nesse caso, por lidar com a memória que o programa precisa. Essa abordagem ela está disponível em algumas linguagens, e de exemplo, nós temos o C e o C++. Essa abordagem ela tem suas vantagens, né? Nós como programadores temos controle sobre como é que o programa pede os recursos e quando ele devolve os recursos que pediu. Então, embora essa abordagem nos dê essa liberdade, nós temos ali algumas desvantagens, porque nem sempre vamos prestar 100% da atenção para 100% do código que nós escrevemos. Então, isso acaba sendo a base para vários problemas ali que vão surgindo e que estão relacionados à memória. Um pouco mais para frente temos duas novas abordagens, que são o Rai e os Smart Pointers, que apenas estão disponíveis ali em C++ e não em C, e servem de solução, né, para aquela primeira abordagem. O Rai ele trabalha com o escopo, sempre que uma variável é criada, o escopo daquela variável termina, a variável é destruída. E Smart Pointers também funcionam de uma forma similar, não é? Sendo ali diversos comportamentos para cada tipo de smart pointer, mas no geral é isso. Quando uma variável deixar de ser utilizada, quando ela deixar de ser necessária, ela é destruída, entre aspas, automaticamente. Então, linguagens como Java, elas adotam uma abordagem diferente, que é a partir ali de uma thread chamada coletor de lixo, que é responsável por perceber quando o programa já não precisa de um recurso. Então, quando o coletor de lixo percebe que, olha só, esta variável aqui não está sendo utilizada por nenhuma função, nenhum escopo, ele vai lá e destrói aquela variável. Então, linguagens como Swift usam uma abordagem baseada em um contador, no qual existe ali uma contagem de referências que utilizam estão ali a apontar para um certo valor. E quando não há nenhuma referência para aquele valor, ele é destruído. É como ter uma caixa, não é, no centro e algumas pessoas olharem para aquela caixa. Então, nós contamos quantas pessoas estão a olhar. E quando ninguém estiver a olhar para aquela caixa, ela é destruída da memória. Então, é assim como funciona essa abordagem de contador, que é usada ali em Swift. E por fim, temos ownership, que é o nosso foco para hoje. Ownership, como eu estava a dizer, é um modelo no qual uma variável, um valor, pertence a um único dono, ok? Temos um valor aí e ele pertence a um único dono. Ele sempre pertence a um único dono. Então, quando aquele dono deixa de existir, esse valor ele é destruído, ok? Então, de princípio, é assim como ownership funciona, ok? Então,
para percebermos bem onde é que esse ownership pode ser aplicado, onde é que esses tipos, onde é que essas abordagens são aplicadas, precisamos perceber também sobre os tipos de dados, ok? Então, aqui em Rust, nós temos duas categorias quando o assunto são tipos de dados. Rust trabalha ali com tipos de dados que são chamados escalares e tipos de dados que são chamados tipos compostos. É claro que em outras linguagens esses tipos recebem outras nomenclaturas, mas a ideia é praticamente a mesma, ok? Então, quando falamos sobre os tipos escalares, vamos ali encontrar os inteiros. Aqui no Rust temos o i8, i16, f32, o size e por aí vai. Então, são vários tipos que armazenam números inteiros. Depois encontramos os booleanos, não há nenhuma história aqui. Temos caracteres e temos os reais, né? Estava ali a falar do F nos inteiros, mas o F32 e o F64 fazem parte aqui da categoria dos reais. Então, estes tipos, eles fazem parte desse grupo que são os tipos escalares. E o que eles têm de especial? O que os escalares têm de especial? Os escalares, eles são armazenados em uma região da memória, né, chamada stack. Nós já havíamos falado um pouco sobre isso. Já havíamos falado sobre stack e heap, que são as regiões da memória onde as variáveis são armazenadas. E em poucas palavras, stack guarda variáveis cujo tamanho é conhecido e heap guarda variáveis cujo tamanho não é conhecido a tempo de compilação, ok? Por exemplo, nós temos ali um número inteiro. Nós sabemos que se for um inteiro, ele geralmente há de consumir tantos bytes na memória, né? Mas quando é um texto, quando é um nome, nós não sabemos quantos bytes ele consome, ok? Então é por isso que ele há de ser armazenado do outro lado, ok? Então a ideia da stack é basicamente essa: guardamos lá variáveis cujo tamanho é conhecido. Então, por outro lado, na heap, nós temos os tipos compostos, onde lá encontramos em Rust as tuplas, os vetores, as strings e as structs, ok? Então, a ideia, por esse lado, é que nós não sabemos quanto uma tupla vai pesar. Uma tupla pode ter um elemento, pode ter 2 elementos, pode ter 3. Nós não sabemos quanto essa tupla consome de recursos. Uma struct, mesma coisa. Pode ser uma struct com uma string, um número, pode ser uma struct com uma string, etc, etc. E nós não sabemos de antemão quanto de peso essa struct vai consumir. Então ela fica na heap, ok? Existem também algumas considerações a se levar em conta, como por exemplo o fato da heap ser um pouco mais lenta que a stack. Então é preciso tomar cuidado quando vamos mexer com algo que está na heap. E é por isso que Rust traz esse conceito de ownership e o aplica exatamente aqui, quando estamos a trabalhar com a heap. Estamos vendo? Então, agora que já percebemos exatamente onde é que ownership é aplicado, vamos avançar e falar um pouco mais sobre isso, né? Essa questão de ownership, essa questão de posse. Então, ownership possui ali aquelas duas regras sobre as quais nós já falamos. A primeira é: um valor apenas pode pertencer a um dono por vez, ok? Então nós temos um texto, temos um nome, ele apenas pertence a um único dono. É como se fosse um objeto do mundo real, né? Eu tenho uma casa, então ela é minha, ela não pertence a mais ninguém. Pelo menos idealmente é assim como deveria ser. Então, depois temos o segundo ponto, a segunda regra, que é que quando o escopo do dono termina, o valor que pertence a ele é destruído. Então, são essas duas regras que vão ali estar a funcionar sobre ownership, ok? Então, agora que já falamos sobre as regras, vamos avançar para um exemplo, né? Um exemplo que teremos aqui, que é para entender melhor, que é para ver um pouco, como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então vamos aqui avançar e ver este código. Temos aqui um código interessante. Para quem não está habituado a Rust, isso é basicamente a definição de uma variável. Estamos a definir aqui uma variável chamada P1 e ela possui um valor que é um ponto, nesse caso uma struct, uma tupla, pode-se aqui considerar. Tem aqui um valor que é 2 e depois temos o valor 2,5. Então, observando este código interessante aqui, nós vamos notar que existem duas partes, ok? Temos a primeira, que é onde temos aqui o P1, e temos a segunda, que é onde temos o valor. Então, P1 há de ser uma variável, há de ser, em Rust, o dono, não é? Aquele que possui posse de alguma coisa, e por outro lado temos o valor que está sendo possuído por P1. Então, basicamente, esse valor aqui, ele pertence a P1. Então, P1 é dono deste valor, ok? A ideia é basicamente essa aqui em Rust. E
Por P1 ser dono, significa que apenas ele possui ali aquele valor, apenas ele guarda aquele valor. Ele é proprietário daquilo. Acho que já deu para entender esse ponto ali assim. Então, avançando um pouco mais para frente, quando nós fazemos algo deste gênero, criamos aqui uma outra variável chamada P2 e dizemos que P2 recebe P1, estamos aqui basicamente a dizer que P1 ele vai passar aquilo sobre o qual ele possui posse para P2, deixando assim P1 de ser o dono daquilo, ok? Então, significa que P1 agora já não tem aquele ponto. Por quê? Porque aquele ponto ele foi passado para P2. Estamos juntos? Então, vamos dar uma olhada nisto no código, que é para percebermos melhor como é que essa história acontece. Então, olhando aqui para este código, o que é que temos aqui? Nós temos uma estrutura que define basicamente aquilo que é o nosso ponto, que é um conjunto, um par, né, de double e double. São basicamente ali dois números reais. E aqui estamos a criar aquele P1 que vimos lá no slide, né? P1 recebe ponto, que é 2.0 e 2.5. Então, um pouco mais para frente, lá no slide, nós criamos uma outra variável chamada P2 e dissemos que P2 estava ali a receber o valor de P1, ok? Então, fizemos basicamente isto lá. E assim, dissemos que P1 já não possuía valor. Por quê? Porque o valor que ele tinha posse foi passado para P2. Vamos testar. Vamos testar. Mas antes, nós vamos aqui derivar de uma classe, de uma implementação ali do debug, que é basicamente o que nos permite mostrar, permite-nos mostrar sem muito esforço o valor de uma estrutura como esta que nós temos. Então vou fazer aqui um println, ok? Então println aqui de o quê? Primeiramente eu vou comentar isto e vou mostrar o valor de P1. Já agora, quando nós estamos no modo de debug, é assim como nós mostramos um valor de uma variável aqui em Rust. Então, se formos ver agora no programa, o que é que nós temos? Nós temos aquilo que é o valor de P1, que é aquele ponto que tem o valor 2 e depois o valor 2.5. Perfeito. Funciona, não é? Funciona. Então, se avançarmos aqui um pouco mais para baixo, vamos ter aqui o quê? Vamos ter P2 a receber P1 e depois do P2 receber P1, observem só, se eu tentar compilar, se eu tentar rodar esse programa agora, nós teremos um problema. Por quê? Porque eu disse aqui, este valor P1, ele já foi passado para uma outra pessoa, ok? Então eu não posso utilizar ele agora, uma outra pessoa não, foi passado para uma outra variável, foi passado para um outro dono. P1 já não é dono daquele valor. Seria como, por exemplo, eu ter um carro e eu passar aquele carro para uma outra pessoa. Daí, se eu passo aquele carro para outra pessoa, eu já não posso utilizar esse carro, ok? Porque ele já não é meu, eu já não tenho posse sobre aquele carro. Então, isso que está acontecendo aqui. A variável P1 já não tem posse daquele valor do ponto. Então, já não pode ser utilizada para aceder àquele valor, ok? Então, para aceder àquele valor, eu terei de recorrer aqui variável, terei de recorrer aqui a variável P2, que é a variável para a qual nós passamos aquele valor. Então aqui já é possível, não é, mostrar aquele valor que agora possui um novo dono, ok? Interessante, acho que deu para entender. A mesma coisa acontece, olhem só, se definirmos um método chamado, por exemplo, mostrar ponto, que basicamente vai fazer o quê? De receber aqui um ponto e um ponto, ok? E a demonstrar esse ponto ali na tela, do mesmo jeito que estamos a fazer aqui na função principal. Então, fazer aqui um println, depois vou ali passar o modo debug mesmo, sem nenhum problema, só questões de texto, aquele ponto que nos foi passado. Então, se eu aqui chamar a função mostrar ponto e passar o ponto P1, o que acontece se eu tentar mostrar aquele ponto P1 depois de passar ele como argumento para aquela outra função? O que acontece, meu pessoal? O que vai acontecer aqui é que nós perderemos aquele valor. Ao chamar esse método, a posse deste valor também será passada para aquele argumento, para aquele parâmetro, e aí nós perdemos a posse. Já não temos como trabalhar com aquela variável porque a posse já foi passada para outro lugar. Ok? Então já deu para entender um pouco sobre como é que funciona essa história de ownership aqui em Rust. Sempre que há uma operação do gênero de igualdade, ou na maioria das vezes que há uma operação do gênero de igualdade, ou quando passamos um valor ali por argumento para uma outra função,
a posse é passada. A variável continua lá conosco, mas ela já não possui nenhum valor, porque já passamos o valor. Ok, agora que já entendemos isso, quais são as formas de dar uma volta por isso, né? Como é que nós avançamos, como é que nós ultrapassamos essa questão? Bom, há algumas abordagens. Uma delas é trabalhar como nós trabalhamos nas outras linguagens. Se estivéssemos aqui a trabalhar com um C++, por exemplo, ou com Python, o que iria acontecer é que aquela variável ela teria sido duplicada, ou melhor, aquele valor teria sido duplicado. Então, para nós termos um efeito similar aqui em Rust, nós vamos precisar fazer aqui uma pequena implementação de um mecanismo chamado clone, onde basicamente nós vamos permitir clonar aquele valor de modo que ambas as variáveis tenham um valor similar, tenham aquele valor que nós tínhamos lá, só que agora é duplicado. Então, para tal, nós temos de fazer aqui implemento clone, depois informamos para que nós queremos implementar o clone. No caso, queremos implementar o clone para ponto. Ok? Então, assim, vamos escrever implemento clone, depois vamos passar aqui o ponto. E ao fazer isso, teremos de definir aqui um método chamado clone, que recebe um certo self, que é o nosso objeto, similar àquilo que nós temos em Python, e depois podemos retornar, fazer isto algo do gênero assim, né? Ponto, onde retornamos o primeiro valor dessa tupla, né? Nesse caso self.0, depois o segundo valor, que é self.1. Não é obrigatório escrever isso desta forma, é só uma forma de escrever, mas em Rust, escrever isso de uma forma um pouco mais rusty significa escrever assim, né? Não escrever o retorno, escrever simplesmente a expressão e não pôr o ponto e vírgula. Então pronto, aqui nós já conseguimos implementar aquilo que seria o mecanismo de clone para esta variável, então, para este tipo. Então, se nós quisermos voltar àquele exemplo, né, do P2, onde temos aqui let P2 a receber P1, nós já não vamos passar o ponto 1, o que iremos fazer ao invés disso é passar um clone, passar uma cópia do P1. Então, teremos aqui P1.clone, ok? Então, agora que temos o P1.clone, tudo bem, podemos passar, por exemplo, o P1 para lá, P2 fica aqui utilizável e pronto. Agora nós temos acesso a P1, nesse caso o P1 vai ter um certo valor, P2 também vai ter um certo valor. Voltando ao slide aqui, o que estamos a dizer é que no início o P1 tinha um valor e depois ele passou para P2, mas agora que nós implementamos o clone, o P1 há de possuir um certo valor e P2 terá também o seu valor. Então ambos terão posse, só que serão valores diferentes. Nós teremos duplicado aquele ponto para que ambos, tanto o P1 como o P2, tenham acesso a ele. Ok? Isso é uma solução? Funciona para esse caso aqui assim. Mas imaginem só, se para sempre que nós quisermos ter acesso a um certo valor, a uma certa variável, nós tenhamos de clonar esta variável. Será que isso seria bom? Será que isso seria eficiente? Bom, depende. Mas quando trabalhamos com códigos, sei lá, que sejam realmente aplicáveis no mundo real, isso não seria muito bom, porque sempre teremos ali a duplicar, a consumir mais memória, etc. Então, existe uma outra forma de trabalhar com isso. Isso é somente aquilo que acontece na vida real, né? Na vida real, se eu tenho um veículo, tenho um carro, eu quero, e alguém quer usar o meu carro, eu posso emprestar o meu carro para aquela pessoa por um certo tempo. E daí permito que ele utilize para no final me devolver o meu carro. Então, Rust permite que eu faça algo do gênero, em que um certo dono, um certo owner, pode emprestar o seu valor para outro owner igual a emprestar. No final, o segundo dono que tem ali um empréstimo, ele devolve ao dono original e o fluxo continua, sempre respeitando aquelas regras de posse. Ok? Então, vamos ver como é que isso é aplicável aqui, como é que funciona esta questão ali de pedir emprestado, to borrow, né? Parece uma aula de inglês aqui assim. Então, pedir emprestado também possui certas regras, ok? Nós podemos emprestar sim, mas do mesmo jeito que eu emprestar um certo valor no banco, nós temos de cumprir com regras. Ao emprestar um valor em Rust, nós também temos de cumprir com regras, ok? A primeira regra é que um valor emprestado ele não pode ser modificado, né? Enquanto estiver sendo emprestado, ok? É como, por exemplo, eu emprestar um quadro a alguém e eu quiser ir lá e pintar o quadro enquanto eu emprestei o quadro a outra pessoa. Então não é possível, o Rust não permite que isso aconteça. A segunda regra é que quando nós emprestamos um valor, ele pode ser emprestado de duas formas, primeiramente. Ele pode ser emprestado de uma forma que seja imutável,
Ou seja, aquele que pede emprestado não pode modificar o valor que ele está a pedir. E esse valor também pode ser emprestado de uma forma que seja mutável. O que significa emprestar de forma mutável? Significa que aquela pessoa que pede emprestado ou aquela entidade que pede emprestado pode modificar o valor que ele pediu, ok? Então, quando estamos naquele segundo caso, quando aquela entidade que pede emprestado pede de forma a modificar, ou seja, ele pede de uma forma mutável, então esse valor original não pode ser modificado por nenhuma outra pessoa, não pode ser modificado pelo dono, porque quem pediu de uma forma mutável, ok? Então temos essas duas regras aqui. O valor não pode ser modificado enquanto está sendo emprestado, e depois ele não pode ser modificado, primeiramente, ou emprestado novamente enquanto ele estiver sendo emprestado de forma mutável, ok? São essas duas regras essenciais aqui assim. Vamos ver na prática como é que elas funcionam, fiquem calmos, não tem nada de outro mundo aqui. Então, para começar, vamos falar sobre aquele empréstimo simples, ok? Aqui seria aquele caso do ponto 1 e do ponto 2, ok? Nós tínhamos ali P1 e P2, em que anteriormente nós estávamos a clonar. Então, aqui o que acontece? Aqui nós temos o P1, ok? Então, ele possui aquele ponto que é o P com x 2.0, y 2.5, se quisermos assim chamar. E o ponto 2, o que ele faz? Ele, ao invés de receber o ponto 1, ele recebe o empréstimo. Ele passa a se comportar como um ponteiro, aliás, um valor emprestado para outra variável. Então, aqui o P2, ele também possui acesso aquele valor, só que ele aqui está a fazer o empréstimo imutável, ou seja, é um empréstimo em que ele não tem direito a modificar o valor que ele pediu emprestado. Ele simplesmente pode ler, mas não pode modificar, ok? Então vamos ver na prática como é que isso acontece. Então vamos aqui aceder ao nosso editor de código e ver como é que estaria sendo implementado. Então aqui nós temos aquilo que é o nosso ponto 1 e vamos criar o nosso ponto 2, né? LED aqui P2, e o P2, ao invés de receber o P1, ele vai receber o quê? Vai receber a referência, vai receber o empréstimo do P1. Então, desta forma, acabamos aqui de pedir por emprestado um certo valor, ok? Pedimos por emprestado o valor do P1. E desta forma, ambos o P1 como o P2 podem ler aquele valor, que nós podemos vir aqui fazer aqui uma println, ok? Fazer aqui um println de quê? Println do ponto 1 na perspectiva do próprio ponto 1 e depois do println do ponto 1 mais na perspectiva do ponto 2, que é o valor emprestado, né? O valor como sendo emprestado, ponto 2. Então, correndo aqui o programa, não há stress, o compilador não vai brigar conosco porque isso é permitido, ok? Mas o que não é permitido é modificar aquele valor enquanto ele estiver sendo emprestado. Okay? Vamos supor que esse valor seja modificável. Já agora, em Rust, valores modificáveis têm que ter uma notação especial. Por exemplo, se eu tiver aqui um número que ele é igual a 12, por exemplo, eu quiser que esse número seja modificável aqui embaixo para dizer que ele, por exemplo, agora vai ser igual a 13, eu tenho que vir e dizer que esse número é mutável. Estamos a ver, tenho que escrever aqui mute. E agora o número é modificável, ele é mutável. Então aqui vamos fazer uma coisa similar. O ponto 1 atualmente não é possível de modificar porque ele é imutável. Vou escrever muta aqui, pronto, ele já é possível de modificar. Então venho aqui e vou tentar fazer algo interessante, que é fazer P1.0, que é o primeiro atributo, receba aqui, por exemplo, 1.0, ok? Então, isto não é possível. Por que isto não é possível? Por quê? Porque o P1 ele está sendo emprestado para P2. Por quê? Por que ele está sendo emprestado? Porque nós podemos ver que aqui na linha 19 o P2 faz uso do valor do P1. Então, já que ele faz uso do valor do P1, não é possível modificar P1 porque ele está sendo emprestado. É aquela situação, eu emprestei algo para alguém e eu quero mudar, quero modificar aquilo enquanto a outra pessoa está a utilizar. Não dá. Eu emprestei um quarto para alguém e eu quero pintar aquele quarto enquanto a outra pessoa está a usar o quarto. Não dá para fazer isso, porque eu emprestei. O Rust não permite isso. A ideia do Rust é diferente. Mas, se eu modificar esse valor aqui depois de ter emprestado, porque aqui hoje só eu emprestei o P2, usei o P2 aqui e depois eu não usei mais. Ou seja, na linha 19,
a partir da linha 19 para baixo, esse valor P1 não está sendo emprestado para ninguém. Então aqui eu estou livre de ir lá e modificar conforme eu quiser, né? Conforme a minha vontade. Então o Rust permite que isso aconteça, porque neste ponto aqui o valor já não está sendo emprestado. Então aqui dá para notar aquela primeira regra em ação, aquela regra de aquela regra que diz que quando um valor está sendo emprestado, ele não pode ser modificado, ok? Então, avançando ali, nós temos uma outra história, que é aquela história do empréstimo com modificação, que é emprestar algo e permitir que aquele que está a emprestar modifique, ok? Mas antes, deixem-me lembrar-vos de uma coisa. Quando nós estamos a emprestar, é como se estivéssemos a trabalhar com um ponteiro. Então, em como de referenciar assim, e esse asterisco aqui atrás significa que eu agora estou a ceder ao valor que emprestei, ok? Então, basicamente, para o caso do print, ele não vai mudar nada, ok? Vai continuar a se comportar como se fosse anteriormente, como se estivéssemos simplesmente a mostrar aqui um valor, mas isto é importante para o que nós queremos fazer a seguir, que é modificar o valor que foi emprestado. Então, quando nós trabalhamos com empréstimos mutáveis, porque isto aqui é um empréstimo imutável até agora, nós temos de ir aqui antes da referência, antes de dizer que o P2 vai receber a referência de P1, aqui entre a referência e a variável, a referência e o dono daquela referência, escrevemos aqui mut, ok? Então, ao escrever mut, basicamente o que está a acontecer? Estamos a dizer que estamos a pedir esse valor emprestado, mas ao pedir esse valor emprestado, estamos a pedir com a possibilidade de modificar aquele valor, ok? Então, aqui pedimos ele com a possibilidade de modificar. É como dizer, ok, eu vou pedir o seu carro, mas eu quero poder alterar a cor do carro, quero poder alterar o que eu quiser no carro, então por aí vai, eu peço ele, mas com a possibilidade de modificar. Então nós vimos que existem regras específicas para esse caso, quando a gente pede algo com a possibilidade de emprestar, que é aquela, primeiro, nós não podemos aceder e nem podemos emprestar esse valor novamente para nenhum outro dono que queira pedir emprestado. Então, correndo esse código aqui, nós teremos um pequeno problema que vai de acordo com aquela regra que vimos anteriormente. Que problema é esse? Se nós voltarmos aqui ao slide, vamos notar que a segunda regra diz o seguinte: o valor não pode ser emprestado novamente ou alterado, ou mesmo utilizado quando estiver sendo emprestado. Então, se nós emprestamos ele de forma mutável, não temos nem como aceder a esse valor. Por isso, temos o erro ali assim. E explicando aqui linha por linha, observem só. Primeiro criamos P1, depois emprestamos P1 de forma mutável para P2 e depois estamos a fazer o quê? Estamos a mostrar P1. O que é P1? P1 é aquele que é o dono do valor que foi emprestado. Então, enquanto ele estiver emprestando algo que é mutável, ele não tem como aceder àquele valor, ok? Por isso que essa linha dá erro. Então, como é que nós contornamos este erro? Como é que nós avançamos isto? Simples, não vamos aceder àquele valor enquanto ele estiver sendo emprestado. Então, esta linha parte aqui para baixo. Partindo para baixo, o que acontece? Vamos ler mais uma vez. Estamos a criar a variável P1, estamos a emprestar de forma mutável P1 para P2 e depois estamos a fazer o quê? Estamos a ceder aquele valor a partir de P2, que é aquele que pede emprestado. Então, depois de utilizar esta variável a partir de P2, estamos a fazer o quê? Voltamos a usar o P1. E aqui tem problemas? Não tem problemas. Por que não tem? Porque nós já utilizamos o valor que foi pedido por emprestado. Agora temos simplesmente a variável lá no fim, depois de utilizar, não é? Depois de emprestar, já devolvemos. Por que já devolvemos? Porque aqui embaixo já não há nenhum uso que envolva P2. E pronto, Rust concorda, Rust aí chega à conclusão de que ok, o valor já foi devolvido, pronto, já podemos utilizar a partir da variável original, que é basicamente o que está a acontecer agora. Então, agora que nós pedimos aquela variável por emprestado, nós já temos a possibilidade de dizer algo do gênero asterístico P2, que é a própria variável original, ponto 0, que é o primeiro campo desta variável, por exemplo, recebe 50, por exemplo, ali estamos a trabalhar com F64, não é? Então, recebe 50, F64, recebe um 50 que é um double, ok? Então, agora que já passamos aquele 50 que é um double para aquela variável, para aquele atributo da variável ali assim, não tem nenhum problema. Por quê? Porque nós pedimos por emprestado aquela variável, pedimos por emprestado aquela variável ali, modificando aquele valor, que temos um pequeno problema, mas ok? Porque estamos a referenciar, pedimos por emprestado.
avançando, nós pedimos aquela variável por emprestado e depois modificamos o valor que lá se encontra. Então, aqui como podem ver, já é possível modificar aquele valor. E ao modificar aquele valor, a variável original passa a ser modificada também, ok? Exato, então basicamente é isso que aconteceu. É isso que aconteceu ali, conseguimos modificar o primeiro campo e pronto, corre conforme esperado. Então, agora que já vimos um pouco sobre essa questão do empréstimo e, enfim, a mutabilidade, um pouco das coisas, vamos avançar para um outro caso um pouco interessante, não é? Voltando aqui ao slide. Nós temos um outro tópico aqui, depois do empréstimo, por aí vai, falamos do empréstimo com mutabilidade. Existe também um caso que é chamado ownership parcial, que é um empréstimo parcial. O que é essa história de empréstimo parcial? Bom, quando nós temos um objeto, Rust nos permite dereferenciar, permite decompor aquele objeto, ok? Pegar um objeto e obter aquilo que são os atributos dele. E nessa hora de obter atributos de um certo objeto, há a possibilidade de também sermos donos daqueles atributos. Então, quando nós somos donos de um certo atributo, a variável original ela passa a ser um dono parcial daquela variável. O que significa ser um dono parcial? Significa que aquela variável é dona de alguns campos, mas não de todos. Por quê? Porque outros campos já possuem outros donos, ok? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Mas antes tem aquela regra, né? De um objeto cuja posse é parcial, não é? Tem algum erro ali, mas o objeto cuja posse é parcial, ele não pode ser usado como um todo. Ele apenas pode ser utilizado com aqueles campos que ele possui posse, ok? Então, vamos ali observar para ver como é que isso funciona na prática. Então, voltando ao código, vamos ter aqui uma pequena estrutura, ok? Vamos ter aqui uma estrutura do que? Vamos ter uma estrutura, vamos ter aqui pessoa, ok? Chamada de pessoa, a pessoa vai ter nome, chamado de primeiro nome, que há de ser aqui uma string. Vamos ter ali o segundo nome, que há de ser ali outra string. Estamos juntos, então criamos uma pessoa como primeiro e segundo nome. Eu vou só implementar aquela questão, ou só derivar a classe do debug. Vocês já sabem, se quisermos mostrar isso aqui sem ter muito estresse, temos de derivar da classe de debug. Se quisermos mostrar essa track sem ter muitos problemas. Então pronto, derivamos. Agora já podemos criar uma pessoa. Ok? Vamos aqui, vamos ter um let, pessoa. Então vai receber a pessoa. Pronto, quando criamos a pessoa, nós temos de preencher os campos, não é? Então, vamos ter aqui primeiro nome, por exemplo, sendo uma string, que vem da string literal, que vem da constante. René, ok? Vamos ter aqui a segunda, segundo nome, que há de vir ali de descartes, ok? Pronto, temos ali pessoa 1, que é uma pessoa com aqueles atributos, aqueles valores. Ok, criamos uma pessoa. Então, o que acontece se aqui mais para baixo, nós, enfim, primeiro vamos mostrar a pessoa, né? Que é isso? Estamos a criar uma pessoa, estamos a avançar, se você quer mostrar. Então pronto, estamos aqui a mostrar aquela pessoa e voilà, não tem aqui muita história. Então, o que acontece se nós avançarmos e tentarmos passar o primeiro nome para uma outra variável? Aquela história de ownership, se passarmos a posse do primeiro nome para uma outra variável. Vamos fazer isso para ver. Então, vamos ter aqui um let, primeiro nome. E esse primeiro nome vai receber pessoa 1 quando primeiro nome, ok? Então, o que acontece? Nós vimos em Rust, vimos aqui há pouco tempo que em Rust, ao fazer uma operação dessas, com um tipo que é guardado na heap, string é guardada na heap, nós estamos a passar a posse daquele valor para a nova variável, ok? Então, agora o que acontece com a pessoa 1? Pessoa 1 perde a posse do primeiro nome dessa mesma pessoa. Então, apenas tem posse agora essa variável do segundo nome. Por quê? Porque nós estamos a mover, nós estamos a passar a posse, a posse desse atributo para uma outra variável, que é o primeiro nome. Então, se nós tentarmos aqui correr esta linha de novo para mostrar pessoa 1 como um todo, não dá. Por quê? Porque pessoa 1 agora já não é um todo. Pessoa 1 agora passou a ser... agora só possui posse do segundo atributo, que é segundo nome, porque esse único atributo
que não foi movido para fora. É o único atributo que ainda existe dentro daquele objeto, porque o outro já foi passado para uma outra variável. Podemos chamar aqui a variável de x, por exemplo. X agora possui posse do primeiro nome da pessoa, e a pessoa 1 nesse caso, e a pessoa 1 já não possui posse do primeiro nome, ok? Então essa é a história da posse parcial. Temos um objeto, ele possui posse apenas de alguns atributos dele mesmo, mas não de todos os atributos que fazem parte dele. Como é que resolvemos isso? Simples, vamos pedir por emprestado, ok? Vamos pedir por emprestado aquele atributo e pronto. Agora o objeto está lá, completo, sem nenhum problema, ele apenas teve um atributo sendo pedido por emprestado. Uma outra forma de termos isto acontecer é quando nós temos aquilo que é a decomposição de um certo objeto. Como é que funciona a decomposição? Vamos ter aqui let, escrevemos aquela struct que é pessoa, ok? Então abrimos chaveta, vamos ter ali o que? Vamos ter primeiro nome, segundo nome, vai receber pessoa 1. Então o que aconteceu aqui? Nós fizemos a decomposição de pessoa 1. Agora temos primeiro nome, que é uma variável separada, ok? E temos segundo nome, que é outra variável separada. E o que aconteceu quando nós separamos essas variáveis? Elas passaram a ser donas daqueles atributos. Então, a pessoa 1 agora já não possui posse sobre nenhum dos atributos. Nós não podemos fazer isso porque o segundo nome já está separado. Agora, como é que resolvemos isso? Simples. Passamos eles por referência. Então, teremos aqui ref, primeiro nome, e depois ref do segundo nome. Então, aqui, mais uma vez, ref. Então, agora o que acontece? Primeiro nome e segundo nome estão sendo passados por referência. Eles agora são nada mais, nada menos que referências para os valores que estão sendo armazenados na pessoa 1 e a pessoa 1 ainda possui posse sobre aqueles valores. Okay? Então, a ideia de posse parcial é essa, é nós conseguirmos remover de um certo objeto alguns atributos, deixando ele de ser dono desses atributos. Okay? Então, com isso ele já não pode ser utilizado como se fosse um objeto inteiro, apenas ele pode ser utilizado obtendo acesso aos atributos que ele é dono ainda, ok? Então aqui, por exemplo, a pessoa 1 pode ser usada para aceder ao segundo nome, porque ela ainda é dona do segundo nome, mas já não é dona do primeiro. Já obtivemos a posse dessa variável para uma outra, ok? Então é basicamente isso, quando estamos a falar aqui sobre ownership parcial, posse parcial sobre um certo atributo. Ok, então voltando àquilo que é a nossa transmissão, voltando àquilo que é o nosso slide, só me resta mesmo me agradecer pela vossa atenção até aqui. Espero que o vídeo tenha sido bom e tenha dado ali para dizer alguma coisa. Então até a próxima, Canimambo.